envolvendo carinhosamente a nossa Rosana, que ela possa, nós possamos aproveitar o tempo que ela vai dedicar a todos nós. Boa noite. Sim. Desculpa. Ela me deu e eu fui na onda. Boa noite, queridos. É uma alegria estarmos aqui, né? A alegria é toda nossa, que a gente possa, como disse a nossa irmã, bem compreender, né, o estudo da noite de hoje, da passagem do Evangelho. Nós estudaremos hoje o capítulo 9 do Evangelho, item de 1 a 5. E essa parte do Evangelho é referente às bem-aventuranças. As bem-aventuranças fazem parte de um dos sermões que Jesus fez. Jesus vai fazer vários sermões, mas o mais assim conhecido, né, é o Sermão do Monte. E dentro do Sermão do Monte, então, estão as bem-aventuranças é uma parte do Sermão do Monte. E esse sermão ele é muito importante dentro do Evangelho de Jesus, porque o conteúdo desse sermão é como se fosse assim, um resumo das normas de Jesus, que Jesus oferece para a gente alcançar o reino dos céus que ele vem apresentar. Então, o Sermão do Monte, ele faz assim, um detalhamento do resumo que Jesus faz. É um resumo mais detalhado. Porque o resumo do ensinamento de Jesus está no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, no Sermão do Monte, ele vai dizer assim, como é que isso funciona? Como é que, então, a gente vai fazer esse caminho, né, para alcançar esse amor? Porque falar de amor ao próximo, que a gente tem que amar, a gente até entende, mas assim, no dia a dia, a gente não sabe como é que faz. Então, o Sermão do Monte, ele vai dando umas dicas preciosas. E ele vai também fazer uma coisa interessante, que é apresentar algumas questões que não vão deixar a gente iludido em relação ao que a gente vai encontrar no caminho. Porque quando ele fala assim, dentro das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, a gente, então vai ter dificuldade. Não vai ser assim um caminho mar de rosas, porque vai ter aflição, né? Então, ele vai apresentando, então, assim, um panorama de como é que é esse caminho. E aí a gente vai lendo e a gente vai podendo identificar se a gente está no caminho ou se a gente saiu desse caminho, se a gente deu pegou um atalho. Porque se a gente não estiver de acordo com aquelas normas que estão lá no Sermão do Monte, podem ter certeza, a gente está no atalho. A gente não está, fugiu, deu uma desviada do caminho. Aí a gente, isso aqui tem alguma coisa errada, então eu tenho que voltar. E aí Jesus vai apontando esse caminho de uma forma mais detalhada. É bastante coisa que tem lá, quer dizer, se é uma norma de conduta moral, né, então a gente pode entender que tem bastante coisa para a gente estudar e para a gente entender de lá. Por isso que Kardec vem pegando só um pedacinho. E aí, dentro desse pedacinho, ele vai dividindo, né, em várias partes. Do capítulo 9 tem vários itens, e a gente só vai ficar com uma pequena parte dele. É uma introdução. Então, vamos lá ver qual é a partezinha das bem-aventuranças, que as bem-aventuranças são 7. E hoje a gente vai estudar 2. Né? No Sermão do Monte, além das bem-aventuranças, tem várias outras colocações de Jesus. E uma delas está aqui também no nosso capítulo. Essa parte do Evangelho está no capítulo 5 de Mateus, tá? O versículo 5, o versículo 9, o versículo 21 e o versículo 22. Só para a gente ver que assim, é uma coisa pequena mesmo, porque o versículo é só um trechinho bem pequeno. Por isso a gente vai poder ler. Então, a primeira parte está dizendo assim, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Então, em algumas traduções fala brandos, outras eles usam a palavra manso. E aí a gente, então, não é difícil de entender, né? O que a gente entende por ser brando ou por ser manso? É alguém assim, tranquilão, né? Que tem, assim, eu imagino alguém brando, alguém que não reage. Então, a gente começa com uma ideia equivocada
que a brandura é uma ação assim passiva, de não ação. É quase que uma omissão. É uma questão assim, alguém chega, fala alguma coisa, mas eu não estou nem aí para o que ela falou. E isso me parece ser um engano, porque não Jesus não ia apontar para a gente, né, essa situação, olha lá, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Olha, o cara vai ficar bem se ele for manso. Então, parece que não é tão fácil assim, só eu deixar de lado. Tipo assim, alguém vem brigar comigo, alguém está enfesado e eu nem ligo, não estou nem aí para ele, eu fico lá numa boa, como diz a juventude, né? Será que é isso que é ser manso? E aí a gente vai... E aí, então, se fosse assim, fácil, eu só ficava, não quero nem saber, e herdava a terra. E aí a gente vai percebendo que não é bem assim, não. Que a brandura e a mansidão, ela é uma ação ativa. E ela implica em eu desenvolver. Para eu conseguir fazer isso, é tão difícil que senão todo mundo ia ser, né? Aí se a gente pensar assim, quem é que a gente conhece que tem essa virtude da mansidão? Aí eu fiquei procurando bastante, sabe? Foi difícil eu achar. Eu já vi gente que consegue ter momentos. Aí, assim, não consegui identificar ninguém que fosse, assim, 100%, o tempo inteiro. Não que eu tivesse conhecido pessoalmente. A gente até ouve falar, né, de pessoas, assim, notórias. Mas eu mesmo, particularmente, não conheci. E então, a gente fica percebendo que é uma virtude um pouco mais complexa do que isso, né? Os mansos, a princípio, como eles são? Eles não agridem, não violentam, né? Então, é uma virtude oposta à violência. E aí, quando a gente fala que essa virtude é oposta à violência, a gente fica pensando que no nosso mundo de hoje, isso é bastante... porque a violência é uma coisa que ainda está muito presente no nosso cotidiano, né? A gente dá um passo, a gente é atingido por violência em todos os aspectos, em vários lugares que a gente está. Até mesmo dentro do nosso próprio lar, né? Uma palavra maldita, alguém que, né, não atende ali naquele momento, nos impede de fazer alguma coisa e não faz aquilo da forma como que a gente desejaria que fizesse. Então, a gente vai observando que essa mansidão, essa brandura, que não é uma situação de omissão, mas é de uma ação, né? Ela, enquanto virtude, ela é uma coisa positiva, afirmativa, e não uma coisa de omissão. Então, a gente vai vendo que, assim como todas as outras virtudes, sabe como é que funciona essa história da virtude? Uma virtude vai puxando a outra. A gente não consegue meio que desenvolver uma sozinha. E a gente vai vendo que, para essa questão, muitas coisas estão interligadas. Então, vamos analisar como é que funciona essa história de eu conseguir adquirir essa brandura, né? Eu estou lá no meu canto, aí chega alguém e me traz uma situação e me coloca diante de uma situação assim, bastante desagradável. Chega e me ofende, né? E aí, assim, dentro do meu processo evolutivo, a minha reação natural é, epa, o que é isso? Primeiro, eu acho injusto, porque eu não me vejo da forma como aquela pessoa, não me vejo em condição, vamos dizer, não me vejo sujeito, né? Assim, não me vejo que eu tenha, me fugiu a palavra, mas que eu tenha culpa dentro daquela história que a pessoa está falando. Eu me vejo inocente, eu me vejo injustiçado. Aí a pessoa diz, você fez isso, e às vezes não é verdade, eu sei que não é. E aí eu acho que aquela pessoa está... E aí, naturalmente, qual é a minha ação? Qual é a minha primeira tendência? É eu responder daquela mesma forma com que aquela pessoa agiu. É um processo natural. A pessoa me vem e me traz alguma coisa. E num processo bem dentro do nosso estágio evolutivo, eu vou e volto com a mesma moeda, né? E aí eu não consigo manter esse estado. Porque a gente hoje ainda vive um pouco a história, a gente ainda está preso no nosso passado, do olho por olho, dente por dente. Falou, aí eu quero agir assim, dessa mesma forma. Mas aí eu já li o Evangelho e falei assim, não, eu tenho que ser manso.
Mas entre o querer e o conseguir, olha, vai uma distância, né? Porque eu tenho que vencer esse meu passado todo, que até então eu vinha num processo de agir dessa forma. Aí, quando eu soube que eu não podia, não deveria agir assim, que não é assim que Jesus recomendou, aí eu falei, não, eu tenho que mudar. Mas aí eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, porque eu posso calar, mas por dentro eu fico só pensando, né? Entre o calar e o falar, eu não consigo sentir essa não vontade de responder. Porque ser manso é o cara que não tem vontade de responder. Quando você tem a vontade, já não está manso. Por isso que não é só se omitir, né? Porque eu, quando estava fazendo o nosso estudo de hoje, eu achei uma imagem bastante interessante. Um autor falava, um espírito chamado Icleia, ele falava contava a história de um sábio que passava perante um lago, e o lago era manso e refletia o céu. Então, a gente olhava para o lago, pensava que estava vendo o céu, mas alguém vinha com um cajado e movimentava a água do lago. Quando essa pessoa movimentava a água do lago, o lago se mostrava turvo, conforme ele realmente era. Né? A água se revolvia e ele se mostrava turvo. E ele dizia que nós somos assim. Aparentamos um lago muito calmo, que reflete o céu, mas que de céu a gente não tem nada. Né? Dizia o sábio. Que, na verdade, basta um cajado movimentar a gente, que a gente mostra nossa realidade. Eu falei, nossa, é assim mesmo em relação à mansidão. A gente está lá, um lago calminho. A não ser que alguém vai lá e bota o cajado lá e dá uma mexidinha, à toa. E aquela água já fica toda revolta. Então, a gente faz esse processo. E aí, o que a gente precisa, então, desenvolver para... Eu fiquei pensando quais são as virtudes, quais são as coisas que estão ligadas para a gente vencer esse nosso desejo de responder ao outro com a mesma moeda. E aí eu pensei que a primeira situação que vem em relação à mansidão é a questão da aceitação. Então, e a aceitação é uma coisa tão ampla, porque primeira coisa que eu devo aceitar e que a pessoa que está desenvolvendo essa virtude deve procurar fazer é aceitar o outro. Porque o outro chegou ali, aí a gente não sabe como ele está, de onde ele veio, qual é... E primeiro que esse negócio do outro é muito complicado, porque o outro que eu vejo, eu já não sei nem de mim mesmo, né? Eu não sei, nem me conheço ainda muito amplamente. A gente está fazendo esse processo, está começando a isso. O outro, então, não sei. O outro é um enorme mistério. E a gente não sabe de onde ele vem, não sabe qual é o estágio evolutivo, o que ele viveu, nem na vida atual, quanto mais nas vidas anteriores, que a gente considera que existem, né? Estudando a doutrina espírita como estudamos. Então, a gente não sabe. E, muitas das vezes, então, quando aquele outro chega naquele estado conturbado e chega diante de uma acusação, ou de uma ofensa, ou de uma injúria com a gente tem, então, que levar em conta que aquele outro tem uma situação específica que eu posso não conhecer, mas que eu devo compreender. E aí eu aceito que ele esteja fazendo aquilo por algum motivo que não possa ser eu. Porque o problema é que a gente fica muito focado na gente. Quando a injúria chega e quando a ofensa chega, eu só penso que eu sou o ofendido. E eu não penso que o ofensor tem lá, pode ser até, gente, que ele tenha razão. E isso é a parte que a gente quer menos considerar, não é isso? Então, eu tenho que ter um processo de aceitação. Aceitar o outro no seu estado que ele está, que pode ser até perturbado, pode, provavelmente, se ele está alterado, se ele chega numa situação de violência, então eu aceito ele da forma como ele é, com as dificuldades que ele traz, dentro do estágio evolutivo que ele está vivendo hoje, até porque não tem outro jeito. Porque uma coisa que eu não posso fazer é mudar o outro. Eu não posso, naquele momento que ele chega, mudar. Ou será que posso? Vamos ver, porque depois eu acho que a gente vai descobrir que a gente até pode, né? Mas naquele momento assim eu tenho que... Então a aceitação, ela é um primeiro, porque ela dá uma travada na gente, né? Porque em vez de eu me impelir no movimento de voltar com o outro, eu falei, peraí, eu aceito. E se eu aceito,
eu faço uma coisa importante, que é respeitar o outro. Então, olha só, para a gente desenvolver a mansidão, a gente entra num processo de aceitação do outro, que nos leva a respeitar o outro dentro do momento que ele está vivendo. Aí nessa situação eu já respirei, pelo menos, né? Falei, peraí, ele chegou assim, que é o que a gente não faz. Dá um tempo para a gente receber aquilo que o outro traz para a gente. E aí tem uma coisa que eu também preciso desenvolver nesse processo, que é uma virtude assim facílima, que é a humildade, né? Facílima essa virtude, porque o outro chega e aí assim, ele pode estar certo, ele pode não estar. Então, a humildade é bastante importante quando eu trato com o outro, né? É a humildade que também vai me levar à aceitação. Vocês vejam como é que essas virtudes elas vão. Então é interessante, porque no momento que eu me foco, assim, eu vou desenvolver essa virtude minha, eu preciso ser mais manso. E aí, em paralelo, eu vou caminhando em direção às outras também. Então, elas vão me levando para essa virtude maior que eu devo desenvolver, que hoje a gente pode dizer que é o resumo de todas as virtudes, que é o quê? Que é o amor. Então, a gente vai caminhando assim. Então, a humildade é bastante importante que a gente vá tendo. Quer dizer, eu e o outro. Quando eu trabalho a humildade, eu deixo um pouco o meu eu, né, para me focar no outro. Então, olha só, quando eu pensei, não, mas o outro chegou, eu aceito ele, eu respeito, eu penso que ele deve estar com algum problema, eu penso que, né, olha só, então ele é assim mesmo, o que eu vou fazer? Eu não posso mudar. Quando eu me foco no outro, isso já vai me colocando numa condição de humildade perante aquele que chega até mim, porque eu não me acho melhor que o outro, né? Eu não me acho que ele tenha razão, eu estou com a razão e ele não. E aí tem uma coisa que eu acho que, penso eu que seja fácil da gente desenvolver nessa questão da mansidão. Porque o cara da mansidão, ele tem uma coisa importante, que ele fica lá assim, com aquela cara de nada aconteceu. Eu fico pensando no cara da mansidão, né? Chega lá ofendendo ele. E aí, como não é uma coisa passiva, ele tem uma coisa... Porque se ficar assim, parece que é deboche, né? O outro fica mais furioso, já repararam? Que o outro fica mais furioso se a gente não reage, aí que o outro fica invocado, porque esse cara está debochando de mim. E aí, para isso não acontecer, a gente tem que ter uma coisa chamada doçura. E isso, eu achei mais fácil. Fiquei pensando, olha, até que essa não é tão difícil. Essa é uma questão de exercício. Quer ver como é que a gente tem isso dentro da gente? Fiquei pensando que quando a gente vê um bichinho, né? Assim, um cachorrinho tão fofinho, a gente vai lá, que lindo, vai lá, passa na rua, que é logo... Tem gente que gosta de bichinho, tem outros que não gostam. Aí também pode ser uma criança, né? Alguma coisa que enterneça o nosso coração. Deus é tão bom que Ele colocou muitos estímulos na nossa vida para a gente desenvolver a doçura, né? As pessoas que a gente ama, os animais que são, né? As crianças, isso promove dentro da gente, instintivamente, já aquele um pouquinho de alguma... Não tem quem na vida não tem alguma coisa que movimente. Pode ser o pior, né? O pior dos homens, mas ele vai encontrar alguma coisa que movimente esse sentimento dentro dele, que leve a ele a dar uma adoçada ali nesse sentimento dele. Então, a doçura, ela é uma coisa que a gente começa a exercitar, porque aí a gente, chegou a pessoa toda violenta, e a gente, não, meu caro, vamos conversar. Se a gente põe doçura na voz, isso já vai funcionar de um outro jeito. E aí, a gente ficou pensando, como a gente pensou nessa história dos animais, a gente ficou pensando, por que é mais fácil com os animais do que com as pessoas, né? Porque com os animais, porque o animalzinho, ele não fala nada, ele
Na maioria das vezes ele não contraria a gente, ele faz o que a gente quer, a gente carrega. Com o animal é fácil, aí com a pessoa que a gente fala, não, eu digo sim, ela diz não. Eu digo laranja, ela diz batata. E eu, meu Deus, já não quero mais. Né? Eu já vou perdendo do doce, já vou passando para o amargo. Mas não tem problema, a gente vai experimentando. É um exercício. É importante a gente experimentar. Então, quando vocês sentirem que alguma coisa amoleceu o coração de vocês, entendeu? Pode ser aquele durão. Aí, quando ele deu de cara com alguma coisa, deu uma amolecidinha no coração, é um sinal, aproveita. Bem, sente bem aquele sentimento. Fala assim, ai, que coisa, foi bom me sentir assim, com o coração amolecido. Sei lá, veio o filhinho, deu um beijo naquele dia bem legal, falou, papai, eu te amo, né? O dia do pai vai chegar. Aí eu fiquei tão assim, registra aquilo dentro de vocês. Porque aquilo é o que vocês vão buscar, aquela referência daquela experiência vivida, vocês vão tentar trazer à tona em outro momento. Porque aí vocês vão saber que vocês são capazes, nós, né? Falando vocês, mas somos nós. A gente vai saber que a gente é capaz de ter esse momento de doçura. E aí a gente vai trazendo ele à tona quando a gente experimentar. Porque, na verdade, o que a gente faz, o que a gente estava falando? Quando a gente reage com as nossas experiências passadas. A gente vem e traz à tona um modus operandi que a gente tem há muito tempo, de reagir da mesma forma com aquilo que a gente está recebendo. Então, a gente tem que buscar, dentro da gente mesmo, outras referências. Então, a gente viveu um momento bom, e é esse momento que eu trago, né, que eu tenho que começar a registrar e a buscar viver mais momentos desses, para que eu possa estar trocando as referências que eu tenho negativas por referências mais positivas. Está vendo como é que é um processo? Então, não é assim, eu vou ser manso, e ponto final. É um negócio que dá trabalho, gente. Dá trabalho, não é de um dia para o outro. Parece fácil, mas é complexo. Mas não é impossível. É bastante possível. E é por isso que a gente tem que pensar sobre isso. Por isso que a gente estuda. Né? E aí, a gente vai, dentro dessa proposta de ficar mais manso, uma das coisas mais complicadas é frear a língua. A língua é um problema, né? Ela não é um problema, ela é uma solução, mas, por enquanto, a gente usa ela de forma errada. Porque, para ser doce, por exemplo, a língua seria ótima. A gente, né? Oh, meu querido, não sei o quê. É a nossa forma de expressão que facilita bem, né, o nosso desenvolvimento na relação com o outro. Né? É a questão que está na frente. É a primeira possibilidade que a gente tem na relação com o outro, vem através da linguagem oral. Né? Mas a gente também, assim, ela escapa com muita facilidade. É rápido. A gente pensou, falou, e aí já estragou, porque falou o que não devia, rapidamente. Mas, olha só, quando a gente fala, falei sem pensar, será que isso é possível? Eu penso que não. Né? Isso é uma forma de falar. A gente fala sem pensar, mas, na verdade, a gente pensa e depois fala. E aí a gente ficou... vamos falar um pouquinho dessa história do pensamento. O pensamento é uma coisa que a gente precisa também pensar mais sobre o pensamento. E entender mais como é que é esse processo do nosso pensar. A gente estava lembrando que, quando a gente vai explicar as coisas para as crianças, a gente trabalha na evangelização infantil e juvenil. Mas, quando a gente trabalha com os pequenininhos, a gente tem que explicar as coisas bem explicadinhas, né? E para que eles possam entender. E nem todos os conceitos são fáceis, porque as crianças têm uma dificuldade, elas ainda não estão preparadas dentro do processo delas, né, dentro do retorno na Terra, para abstrair. Então, assim, o que é o pensamento? Se eu já tenho uma dificuldade de entender, como é que eu explico para a criança o que é o pensamento? Né? Como é que isso funciona? E as crianças... Mas, ao mesmo tempo, às vezes, que a gente pensa que é difícil, elas, por serem menos exigentes,
é mais fácil. No outro dia, a gente foi tentar explicar para as crianças de 4 anos sobre a vida espiritual. Aí começamos a explicar. A gente tem que ficar pensando como é que a gente vai explicar para elas algumas coisas. E, às vezes, a gente está crente que está abafando, mas não está funcionando direito. Aí a gente falou assim, usou uma velha imagem que nós somos um espírito, né? E a gente mora dentro do corpo. Aí primeiro a gente falou que a gente mora dentro do corpo, depois a gente achou que era meio confuso. Aí a gente falou assim, olha só, o corpo é a roupinha do espírito. O corpo é a roupinha do espírito. Quando a gente morre, o corpo fica igual uma roupa que a gente tira. Quando a gente tirou a roupa e deixou no chão, quer dizer que a gente não existe mais? Não, a gente existe, né? Aí, então, é assim, o corpo é uma roupinha. E o espírito é que na verdade, o verdadeiro eu é o espírito. E aí, quando a gente vai lá para o plano espiritual, disse a menina, a gente fica pelado? Aí ela ficou furiosa, ela não queria ir para o plano espiritual porque ficava pelado. Entendeu? Então, olha só, é difícil explicar esses conceitos, né? Mas é bastante complicado. Aí a gente teve que explicar, não. Então, cada um, às vezes, tem a sua forma de entender. E aí por isso que é importante o estudo na casa espírita. Porque, às vezes, assim, a gente vem aqui e fala, aí o outro vem e fala. Às vezes é a mesma coisa. Por que a gente precisa tanto a mesma coisa? Porque nós somos muitos, né? Alguns vão entender de uma forma, outros vão entender de outra. Aquela imagem não serviu para aquela criança. Talvez uma outra tenha compreendido melhor. Depende da vivência de cada um. Mas a história do pensamento, então a gente tem que... Por isso a gente estuda várias vezes. E às vezes o que a gente não entendeu agora, a gente entende melhor depois. Mas a gente vai procurando entender melhor e falar melhor sobre esses conceitos que são difíceis às vezes. E aí essa história do pensamento, falando com as crianças, a gente também, para entender o que é o espírito, a gente fala muito do pensamento. Porque a gente fala assim, olha só, você tem um corpo, mas o seu corpo faz coisas. E para fazer as coisas, o seu corpo, na verdade, você tem que pensar para fazer alguma coisa. E quem pensa não é o corpo, quem pensa é o espírito. Porque se você tivesse morrido, você não pensava. Aí a criança fala, tá. Então, olha só, a gente usa dessa imagem para a gente entender a importância do pensamento. Esse pensamento que é produzido pelo espírito, né, ele é resultado, vamos dizer assim, formação do espírito. É o espírito que produz o pensamento. Então, o pensamento, ele é responsável por tudo aquilo que a gente faz. E ele, na verdade, então, assim, tudo que existe aqui nessa sala, ela foi, antes de existir, fruto de um pensamento. Então, para a gente fazer a cadeira, alguém fez a cadeira para trabalhar na indústria, alguém pensou nessa cadeira e aí essa cadeira surgiu através de uma ação que foi realizada pelo pensamento. O pensamento é o que vem primeiro. Tudo que existe, ele primeiro foi pensado. É interessante isso, porque então o pensamento não é uma coisa assim à toa. Tem até uma música popular que fala que o pensamento não é à toa, não. O pensamento é uma coisa muito interessante, ele é força criadora. E aí, se a gente for estudar esse negócio com profundidade, a gente vai ver como que ele movimenta energias que a gente até então, anteriormente, desconhecia. E aí a gente fica com muito mais responsabilidade sobre aquilo que a gente pensa. Então, vamos lá, voltando à história da língua, que é um problema nessa hora que eu quero ser manso, porque vem a pessoa, né, com aquela situação que eu não gostei, e aí, ou que não me agradou, que não era a meu favor, e aí eu respondo imediatamente, por que você está falando isso? Não, nada. E aí eu não quero mais responder dessa forma, porque eu quero aceitar, eu quero ter paciência, eu quero ser humilde, e eu quero colocar uma outra fala na minha boca, não mais aquela que gera violência, mas uma fala de doçura. E aí o que acontece? Eu tenho que fazer um freio. O que é o freio da língua? O que eu vou fazer? Tem aquela famosa história do Chico Xavier para a gente botar água na boca, né? Mas, na verdade, isso é só um instrumento, enquanto a gente não consegue fazer isso sozinho.
Porque se o negócio ficar sério mesmo, vai sair água para todo lado e a gente vai falar de qualquer jeito. Já aconteceu isso com vocês, gente? Olha, é uma coisa séria, eu já vi acontecer. Então, botou água na boca, mas na hora, puf, cuspiu água para todo lado e não adiantou nada. Então, não é bem, é um paliativo que serve para a gente ganhar um tempo. Mas o que vai frear a gente é o pensamento. É isso que vai frear. Então, o que eu venho a situação? E aí, eu penso que eu não estou gostando, mas eu penso que eu não devo falar, e isso é o que vai frear a minha impetuosidade, a minha reação de trocar aquela ação de violência por uma outra de violência. Então, o pensamento é o que a gente tem que treinar. Então, eu tenho que pensar, porque sempre tem pensamento. Eu tenho que trocar de pensamento. Quer dizer, eu tenho que pensar isso. E como é que eu vou fazendo isso? Através eu estudei, eu já sei disso, e agora eu procuro colocar isso em ação, né? E aí eu vou trabalhando. O freio da língua é o pensamento. Então tem que ficar assim. Aí entra na história do vigiar, né? Aí a gente fica lá, atento. Peraí, isso não, isso sim. Aí o nosso pensamento vai cuidando daquilo que a gente vai colocando em ação. Porque o pensamento é a produção do espírito. E aí, assim, na verdade, a gente quase que pode dizer que eu sou o pensamento, né? Porque eu sou aquilo que eu estou pensando. E se esse pensamento, aí chegamos na parte mais interessante. Se esse pensamento é uma coisa tão grande, que ele produz muito mais coisas do que a gente imagina, e ele produz alguma coisa que, vamos dizer assim, que é palpável e que se torna aquilo que está ao redor de nós, a nível de vibrações, do que a gente é enquanto espírito, do que a gente irradia de nós enquanto espírito, né? Porque não somos apenas um corpo, e nós somos espírito, e o espírito pensa, e o pensamento se irradia além do nosso corpo, e ele não só se transforma numa ação palpável através da nossa palavra, como ele se transforma em vibrações que estão ao redor de nós e que podem ser sentidas pelo outro. Então, se eu mudo o meu pensamento, o que acontece com o outro que chega com uma proposta agressiva? Ele chega com uma proposta agressiva e ele está envolvido numa vibração que o pensamento dele, que é agressivo, está produzindo. E aí ele encontra com o meu pensamento, que já estou bem adiantada nessa minha proposta. Então, quando o cara chegou, eu já aceitei, eu já exercitei bastante isso, já consegui. E aí o meu pensamento já está, ele chega, nem me abalo, é o manso já, brando, ele nem se abala. E aí o pensamento dele é totalmente diferente do outro. É um pensamento de doçura, é um pensamento de mansidão. E aí o cara chegou com aquela vibração. Duas hipóteses podem acontecer. Ou ele vai embora, porque essas vibrações elas não se combinam. E aí ele não vai conseguir ficar ali. São dois polos que não se atraem. Ou então a nossa vibração pode ser tão envolvente que a gente consegue fazer uma coisa muito interessante. A gente muda o nosso companheiro com a nossa vibração. Olha só. Então, chegamos, através, né, do nosso raciocínio, à observação final e à comprovação de que a mansidão não é uma situação só de omissão. Ela é totalmente ativa, porque ela pode e vai, com certeza, atingir o outro que chega com seu comportamento alterado. Então, eu consigo pacificar o outro com aquilo, olha só. E aí a gente já vai entrar na segunda questão, na segunda proposta, porque a segunda proposta é essa. Então, a gente vê que existe uma continuidade. Por isso, Kardec bota essas duas bem-aventuranças juntinhas. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, algumas traduções falam dos pacíficos e dos pacificadores.
também tem essa. E a gente ficou pensando, né, nessa virtude de pacificar. E aí, o que a gente entende que seja essa virtude de pacificar? A paz, ela é um estado, né? Ela não é uma virtude. A virtude que gera paz é a virtude do pacificador. É aquele que promove a paz. E aí, é bastante interessante porque a paz é uma coisa que a gente não consegue muito, é igual essa história que a gente não consegue explicar para as crianças, né? Vamos explicar para as crianças. Eu fico pensando, como é que eu vou explicar para as crianças o que é paz? Porque paz é ausência de guerra? Não sei. Mas parece que a paz é uma coisa bastante profunda, porque a gente tem esse anseio de paz, né? Tem esse anseio de ter uma situação de não conflito, de calma, de tranquilidade. Mas a paz parece que é um pouco mais do que isso. E então, alguém o pacificador, ele não é alguém que vive em paz. Porque viver em paz, me parece que já é uma coisa bastante difícil para a gente alcançar. Agora, ser um indivíduo que promove a paz, aí, Nossa Senhora, é um cara muito já lá na frente, né? Eu acho que a mansidão vem, aí depois a gente consegue, com esse exercício da mansidão, alcançar essa situação de pacificador, né? Que é aquele cara. A gente, num sentido amplo do pacificador, assim, porque quando a gente fala de paz, hoje o assunto da paz está bastante em voga, em vista das guerras que a gente está, né, um momento de dificuldade. A gente está ouvindo muito falar na guerra, na mídia, a guerra está na mídia. E aí as pessoas falam assim, vamos orar pela paz, vamos promover a paz. E a gente observa que assim, o desejo de paz, ele bastante, quase que unânime, né? Porque as pessoas não têm quem não queira a paz, mas as pessoas não conseguem fazer, elas não conseguem efetivar isso, apesar de desejarem. A paz porque é um desejo de bastante gente, e mesmo assim é difícil conseguir. E aí a gente vai observando que essa paz ela é difícil de conseguir, porque ela é difícil de conseguir no macro, no nível de sociedade como um todo, a gente não consegue estabelecer, porque, na verdade, a gente não consegue estabelecer no micro, na individualidade. Então, no momento que as individualidades conseguirem viver melhor, a gente vai ter um coletivo que consiga promover essa paz de uma forma mais ampla. Então, mesmo grandes homens que tentaram implementar a paz, eles fazem um trabalho árduo que se esbarram com o outro. Porque se ele não consegue promover a paz do outro, aquela individual, a paz não consegue se estabelecer, né? Então, a gente tem, por exemplo, Gandhi como exemplo de quem foi um grande pacificador e tentou colocar uma proposta de paz. Mas é uma proposta que ele traz enquanto pessoa, aí a gente pode dizer, ele viveu a paz, mas ele não consegue implementar isso de forma ampla na sociedade que ele vive, né? Ele consegue aquela questão momentânea. Ele movimenta os corações e as mentes para aquele assunto, mas ele não consegue, porque a paz é uma questão individual. Ela precisa ser alcançada individualmente. E aí, como a gente não está nem manso ainda, quanto mais pacífico e quanto mais pacificador, né? Então, mas de qualquer jeito, o que aconteceu? Eu percebi que quando eu fiz esse processo do meu pensamento atingir o outro, eu consegui pacificar aquela situação. Eu posso, né, momentaneamente viver aquele momento. Porque se eu abrandei um momento que poderia resultar num estado de violência, será que e aquilo não aconteceu e aquele se reverteu para uma situação pacífica, será que eu consegui pacificar? Com certeza, né? Então a gente vai vendo que é possível a gente viver o exercício, né? O exercício dessa questão da paz, ele tem a ver com a questão dos homens concordarem, se unirem,
da fraternidade. Então, a gente vê esse pacificador como uma pessoa que não apenas vive isso, mas que trabalha para promover isso. Vamos ver isso bem assim na prática do dia a dia. A gente está na casa espírita, né? A gente é tranquilo, tudo lá. Mas aí, será que tem problemas? Será que assim as pessoas discordam na casa espírita? Às vezes, né? Será que as pessoas às vezes não gostam de que um falou, ou não gosta de trabalhar com o outro, ou diz que aquilo não foi bem feito e o outro se melindra? São situações que acontecem porque somos espíritos imperfeitos. E aí, o que eu posso ser dentro dessa situação? Situações que podem acontecer e que acontecem em todo momento na casa espírita. Discórdias, né? Desavenças, dificuldade de trabalhar com o outro porque somos diferentes. E aí, ou eu sou o indivíduo que pego isso e ajudo a fortalecer essas ideias, ou então eu sou o indivíduo que ajudo a dizimar com essas situações, a acabar com essas situações. Como é que eu faço isso? Simples. Aí eu posso ser o pacificador em coisas muito pequenas do dia a dia. Porque se alguém chegou para mim e falou mal da nossa amiga, olha, ela é péssima de trabalhar. Se eu fosse você, eu não ia trabalhar com ela. Não ia trabalhar não, porque ela é muito difícil. Nossa, eu já trabalhei com ela, tive que sair fora. Fui até para uma outra campanha, porque aquilo não dá. Trabalhar com ela, não. E aí eu conheço um amigo que vai lá trabalhar com ela. Meu amigo, muito amigo, está indo trabalhar no grupo que ela trabalha. E aí eu penso, coitado, meu amigo vai entrar pelo canto, porque ele vai chegar lá todo crente, que vai, né? E aí, quando acaba, eu vou avisar para ele, porque eu sou muito amigo dele. Eu estou muito bem intencionado. Eu só quero avisar para ele que a pessoa não é muito boa, que ele tem dificuldade. Não é que eu tenha nada contra ela, mas o outro falou, eu estou acreditando. Aí eu vou lá e falo, olha, cuidado, hein? Você vai trabalhar lá, mas já me falaram que fulano não é nem um pouco legal, ela é assim. E o outro, coitado, que estava inocente, já ficou totalmente envenenado. E o pensamento, olha lá, já ficou todo perturbado de novo. Pronto, quando chegou lá na companheira, que está inocente, nem sabe de nada, já chegou com um pensamento todo esquisito. Tão esquisito que vê. Aí o que acontece? Da mesma forma que a gente consegue produzir um pensamento, com o pensamento, uma vibração tão positiva, que pode atingir o outro, a recíproca é verdadeira. Eu posso, com o meu pensamento, que não é bom, também atingir o outro, né? Por isso que não basta só a gente não falar. A gente pensando já está comprometendo. A gente pode comprometer o outro, porque o pensamento é uma coisa viva. Ele é real, ele atinge o irmão. Ele atinge, às vezes, mais do que as palavras, né? E aí o que acontece? Aquele meu pensamento já está atingindo aquela companheira, porque o outro já vai chegar lá, pronto. Gente, fui um pacificador nessa história? Não. Se a mesma situação tivesse acontecido, o outro me chegou, falou da irmã, eu escuto e penso, coitado, ele trabalhou, mas vai ver que ela melhorou, né? Vai ver que agora não é mais assim, isso foi no outro tempo, vai ver que esse irmão, pronto. Né? Ou então, assim, ouvi, nem penso mais nisso. E aí não levo aquilo adiante. Então, esse é o indivíduo que está promovendo a paz. Ele está pacificando, uma vez que ele não é elemento de multiplicação do mal, né? O pacificador é aquele que não multiplica, que não se torna um elemento repetidor daquilo que ele recebe. Ele recebe alguma coisa e ele consegue, dentro dele, transformar essas vibrações que estão no mundo em outro tipo de vibração. Porque a gente tem o poder de fazer isso. Através do quê? Do nosso pensamento. É aí que se originam todas as questões e todos os problemas da humanidade. Então, por isso Jesus falou que
Bem-aventurados são os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O herdarão a terra, né, aqui nesse capítulo do Evangelho, porque aí assim, vamos imaginar então essa pessoa que fez tudo isso, né, que conseguiu fazer todo esse trabalho, ele vai viver num mundo melhor? Vai viver num mundo melhor. Um mundo que ele mesmo está ajudando a construir. Porque é o que a gente quer, né? A gente quer que a violência diminua na Terra. A gente quer muito. Então, a gente tá aí, vamos orar pela paz. Vamos desejar a paz. Mas a gente, na verdade, a gente está sendo chamado, já desde o tempo de Jesus, a construir a paz. A construir a paz a partir dessa mudança interna de nós mesmos. A nossa mudança interna vai ajudar a construir um mundo melhor. Por isso, nós herdaremos no futuro essa terra modificada, né? Essa terra modificada a partir da mudança de cada um de nós. Para a gente terminar e ver que essa história funciona, como funciona isso na prática, eu queria trazer um exemplo de como é que isso realmente é real, como é que a gente pode fazer isso funcionar. E aí achei uma historinha que é conhecida. Essa história alguns podem conhecer, mas é sempre bom. E é bem uma história de como é que alguém conseguiu, através desse exercício da mansidão, estar construindo a paz, primeiro para ela, porque se a gente não briga, se a gente não dá o retorno que aquela, né, se não responde com aquela mesma moeda, o primeiro a receber a paz somos nós, que ficamos tranquilos, não nos alteramos, né? Não conseguimos ser atingidos por aquele que quer nos atingir, que pensa que pode atingir a gente. Então, a primeira é isso. E depois ela consegue, fazendo isso, ela automaticamente começa a atingir o outro que está ao seu redor. Então, essa história é uma história de uma companheira espírita que viveu há algum tempo atrás, já desencarnada, chamada Anália Franco. E a Anália Franco estava atendendo uma pessoa que estava doente, que se queixava em desespero. Então, ela estava ali como enfermeira. E ela pergunta, então, para a doente, permite que eu leve para o seu reconforto, que eu leia para o seu reconforto algum pequeno trecho de Allan Kardec? Ela estava ajudando, a doente estava em sofrimento, e ela oferece a leitura de um trecho, né, provavelmente do Evangelho. Deus me livre, gritou a enferma, cuspindo-lhe aos pés. Ainda assim, as mãos abnegadas da companheira continuaram ajeitando os lençóis. Quero água, exigiu a doente. A amiga trouxe-lhe água pura e fresca. De copo às mãos, a enferma, no ímpeto, atirou-lhe todo o líquido à face, vociferando. Água imunda, como se atreve a tanto? Quero outra. Paciente e humilde, a senhora enxugou o rosto molhado. Em seguida, trouxe mais água. Quero chá, falou a doente. E o chá surgiu logo. Chá mal feito, está frio. O conteúdo da taça foi projetado ao peito da outra, ensopando-lhe a blusa. Traga chá quente. Foi a ordem obedecida. Você aceita agora o remédio? Indagou o assistente. Venha depressa. Ao tomar, contudo, a porção, a dama inconformada agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Surge pequeno ferimento, mostrando sangue. E a enferma cai em crise de lágrimas. Chora, chora e depois diz: Anália, se a religião espírita que você abraçou é que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que você quiser. A interpelada sentou-se, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a formosa página intitulada A Paciência, no capítulo 9, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Acalmou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do passe e o benefício da água fluida. Conversaram ambas. A enferma serenada ouviu da companheira os planos que arquitetava para o futuro em benefício dos meninos abandonados à rua. No dia seguinte, ao despedir-se, a obsediada em reequilíbrio beijava-lhe as mãos e dava-lhe os primeiros 2 contos de réis para começar a grande obra. Essa enfermeira admirável, de carinho e devoção, era Anália Franco,
a heroína da seara espírita paulista, que se fez sublime benfeitora das criancinhas desamparadas. Então, essa bonita página mostra como a nossa companheira Anália Franco, não apenas, né, através da mansidão e da brandura, consegue a pacificação de si mesma, da companheira, que então também, transformada, vai ajudar a outras almas que estão na Terra, através da doação material, né, para a construção de o abrigo das crianças. Então é assim que acontece, é assim que Jesus nos ensinou. Sejamos brandos, sejamos pacíficos. Que Jesus nos abençoe nessa noite e sempre.